Depois de entrevistar a mulher acusada pela morte de Ferreirinha, agora eu fui atrás de quem a defende. Fiquei frente a frente com Gilvan Hansen, advogado de defesa. Uma entrevista forte e com perguntas que não podem ficar sem resposta. Por que ela fugiu? Por que não chamou socorro? Ela quis matar? Essa é a versão da defesa, contada por quem conhece cada detalhe do processo. Agora, no Fragmento Podcast Documental. Bom, estamos ao lado do advogado criminalista Gilvan Hansen. Doutor, uma situação aí bastante delicada que repercutiu muito em Passo Fundo na última sexta-feira 13, onde a sua cliente acaba se envolvendo em uma discussão, posteriormente em um acidente de trânsito, e uma das pessoas envolvidas nesse acidente acaba vindo a óbito. O que nós temos de informação? Como é que a defesa está trabalhando em relação a esse caso? Obrigado. Certo. Boa noite, Bruno. Boa noite, telespectadores. Bruno, na realidade, assim, nós tomamos conhecimento ainda naquela noite acerca dos fatos. De pronto, né, eu já diligenciei junto à Delegacia de Pronto Atendimento para tomar conhecimento acerca dos fatos, né, o desencadear dos fatos, porque naquele momento a minha cliente não tinha conhecimento sequer da presença daquele terceiro indivíduo, que seria uma segunda moto, né? Ela não tinha conhecimento disso. E, portanto, a partir desse momento, da informação dela, nós buscamos, junto à Delegacia de Pronto Atendimento aqui de Passo Fundo, saber informações acerca dos fatos. De pronto, já foi constatado, pelo relato até dos policiais que atenderam a ocorrência, que haveria uma participação, enfim, um envolvimento naquele fato de um ônibus também, tá? E o que acontece? A partir daquele momento, tomei conhecimento, enfim, do registro. A partir do dia seguinte, então, no sábado ainda, eu mantive contato com o chefe de investigações da Delegacia de Homicídios de Passo Fundo, desde já manifestando o interesse pleno da minha cliente em contribuir com as investigações, em narrar tudo aquilo que teria ocorrido, a versão dela, certo? E foi isso que aconteceu. E a partir daquele momento nós já estabelecemos uma data e um horário para a apresentação dela, que foi na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Nós não divulgamos isso em momento algum, até por questão de cautela em relação a ela, por receio em relação às represálias. E por que eu digo essa cautela e esse receio? Porque surgiram diversas informações, né, da existência de grupos, até foi feito no sábado à tarde, no dia subsequente ali ao fato, foi feito um protesto por parte de motoboys, de motoqueiros, enfim, na frente do Colégio Notre Dame, que seria nas proximidades do local que ocorreu o trágico fato. Então, a partir daquilo, nós já marcamos e estabelecemos que ela iria, sim, se apresentar, iria trazer a versão dela acerca desses fatos. E isso efetivamente ocorreu. Ela narrou a versão dela, ela traz a discussão pretérita, né, em relação a toda a situação. Ela explica que o seu Ferreirinha, que infelizmente veio a óbito e era uma pessoa conhecida na cidade de Passo Fundo, ela não conhecia ele não tinha participação, envolvimento na discussão pretérita, então jamais ela teria intenção de atentar contra a integridade física dele e tampouco em relação à vida dele. Isso ficou mais do que demonstrado, mas naquele contexto acabou que ela se sentiu coagida diante da discussão pretérita, enfim, ela acabou tentando sair do local exatamente para evitar algo pior. Porém, né, ela, inclusive, e é isso que nós aguardamos e venho salientando desde um primeiro momento, que nós aguardamos
a conclusão do inquérito policial, o desenrolar do inquérito no sentido de que venham todas as imagens de vídeo monitoramento da cidade ou de estabelecimentos comerciais próximos dos locais onde os fatos ocorreram. Por quê? Porque ali vai ser possível corroborar aquilo que ela vem narrando. Toda a narrativa que ela traz, ela menciona desde o princípio que sim, é possível ser comprovado por câmeras, que as câmeras de monitoramento podem demonstrar todo o itinerário que ela fez, saindo lá do bairro Boqueirão, nas proximidades do bairro, do posto carga pesada, na entrada do bairro Coab, e o deslocamento dela pela Rua Livramento até chegar então lá no posto Ipiranga, na Avenida Brasil, e depois ela regressar sentido centro, que ela estava deslocando para casa, porque tudo vai demonstrar toda a sequência cronológica desses fatos, demonstrar que que aquilo aconteceu do modo como ela narra. Chegou ao conhecimento da defesa e chegou ao conhecimento da população, de modo geral, áudios divulgados por um dos envolvidos nos fatos, narrando a versão de que a pessoa ao lado dela seria um filho que teria mencionado que ela estaria bêbada, que não era para dar bola porque a mãe estaria bêbada. Em momento algum isso ocorreu. Uhum. As imagens vão demonstrar que não foi jogado garrafa, que ela não estava bêbada, vai ser demonstrado também no curso do inquérito, de eventual ação penal. Ela não possui filho, ela não tem filho, ela tem apenas 29 anos, é uma pessoa nova, ela tem 2 crianças pequenas de 4 anos e 1 ano e 3 meses, que dependem dela, ela não está podendo manter contato Sim. com as ela filhas. Não possui filho homem, menino. Não possui filho homem e menino, Uhum. de qualquer idade. Uhum. Ela tem 2 crianças meninas, pequenas, das quais ela está sendo privada de qualquer contato. Ela está sendo privada de regressar para a casa dela. Por quê? Porque já ocorreram situações que foram até o prédio em que ela mora em busca dela, foram no local de trabalho em busca dela, foram em endereços antigos dela, da mãe dela, buscando ela. Chegou ao nosso conhecimento, nós temos print de tela, nós temos áudios de diversas pessoas ali em grupos, não sei exatamente qual grupo, se dos motoboys, de grupos relacionados ao manifesto que foi feito no sábado passado, mas existem esses elementos e nós temos, e isso já foi encaminhado às autoridades competentes, que falam que se a justiça a justiça não é falha, enfim, mas que pode ser feito com as próprias mãos, que tem que dar um sumiço nela, que tem que se chegar nas filhas dela, para daí conseguir chegar nela, entendeu? Tem diversos fatores ameaçadores que ela não consegue sair de casa, ela não consegue retornar ao trabalho, ela está afastada do trabalho e muito possivelmente a gente tem ciência que daqui a pouco ela possa ser desligada do trabalho dela, né? Ela tem crianças pequenas para sustentar, isso, aquilo, mas que ela vai ser desligada por todo esse contexto que está ocorrendo. Ela está... pessoas indo diariamente na empresa dela, então a empresa certamente vai querer, por questões internas, daqui a pouco afastar ela. Então, são vários fatores aí que nos preocupa, que a gente levou ao conhecimento das autoridades, até porque já tem pessoas identificadas e certamente as demais também vão ser identificadas. O fato lá ocorreu, é trágico, ela já demonstrou, já externou todo o sentimento que ela tem em relação aos familiares, ela tem, pede desculpas, mas naquele intento de não saber o que fazer, porque ela jamais teve intenção de qualquer situação.
Muito embora, como eu disse no começo, há relatos, há situações aqui que vão ser esclarecidas no decorrer do inquérito, que vão demonstrar que sequer foi ela que ocasionou o evento Que foi trágico. o evento trágico que acabou na morte do seu Ferreirinho. Sim. Então, assim, ela externa, e aqui eu externo por ela, os sentimentos aos familiares, jamais queria ela esse desfecho, como foi. Então, mas não pode agora uma situação, um fato, um acidente, tá? Tornar numa busca desenfreada nela, na família dela, entendeu? Eu acho que se ela for responder, ela vai responder na medida daquilo que ela for culpada. Quem tiver mais que ser responsabilizado vai ser responsabilizado. Então, assim, deixem que a justiça, que a polícia investigue, que a polícia conclua o inquérito, que o Ministério Público eventualmente vá lá, ofereça uma denúncia, ela vai responder. Se tiver que ser responsabilizada por aquilo que ela fez, ela vai ser responsabilizada. Mas a gente não pode deixar que é uma terra sem lei e que a internet, que grupo de WhatsApp, que isso aí é uma terra sem lei e que pode ser tomada qualquer medida de particular contra particular. Sim. Tem um erro, seja dela, seja do motoboy que era o caroneiro, que ela faz menção, que iniciou toda a discussão, tem erro eventualmente por parte do motorista do ônibus, porque ele também não permaneceu no local. Enfim, isso tudo vai ser apurado no curso do inquérito. Então, deixem que as autoridades competentes adotem as medidas necessárias para elucidar esse fato, mas não busquem trazer uma situação ainda mais trágica por algo que já é trágico. Sim. Então, é esse o ponto da defesa e é isso que a gente tem até o momento, até porque estamos no aguardo da conclusão do inquérito, e salientando que ela está disposta, ela está à disposição da justiça. É bom salientar que, inclusive, ontem, na data de ontem, eu já mantive contato, inclusive, com o advogado que está representando o seu Ferreirinha. Ele manteve contato comigo, então estamos mantendo contato, né, externei já para ele, né, toda a nossa solidariedade, nossa, né, em relação, porque ninguém imaginava que isso aconteceria. Então, em resumo, Bruno, é essa situação, né? Sim, o Dr. Gilvan conversando conosco, nosso podcast Fragmento, né, que estamos iniciando aqui na cidade de Passo Fundo, trazendo casos importantes, debatendo essas situações, e esse caso, infelizmente, foi um caso que trouxe uma repercussão muito grande também, uma comoção muito grande, né, por uma pessoa, infelizmente, que não tinha nada a ver com a situação, acabar se machucando e, infelizmente, depois também vindo a óbito. Para eu finalizar, doutor, eu tenho duas perguntas ao senhor. O senhor falava sobre o motorista do ônibus, acho que é importante a gente pegar esse ponto também, né, que não tivemos um socorro também por parte do motorista do ônibus e não tivemos socorro por parte dela no momento do acidente. Ela notou que houve um acidente e eu te faço essa pergunta já completando, e por que ela abandonou o carro, ou o carro foi abandonado, por que o carro foi deixado na rodovia momentos depois do acidente? Certo. Bruno, em relação a essa situação, tá? No momento ali que aconteceu o fato, o que ela me relata? Ela me relata que ela notou um impacto no veículo dela, mas um impacto não de grande proporção. Sim. Então ela acabou deslocando. O que ela me relata? Que ela buscou parar, né, no primeiro local disponível de insegurança. Ela me relata que em frente ao Bela Titá, na Avenida Brasil, não é possível estacionar, e de fato não é. Ali é zona de carga e descarga. A próxima rua, que é a Coronel Chicuta, ela é contramão,
né? Ela só desce, no caso, e a próxima a rua possível dela ingressar seria na Avenida General Neto, em frente ao fórum, ali nas proximidades do fórum, Sim. que é ali que ela para. E isso ela já trouxe essa informação para a autoridade policial. Por quê? Para buscar imagens ali, e deve ter imagens do próprio fórum, que demonstram que ela efetivamente parou ali naquele local, que ela regressou até a esquina, no sentido de buscar retornar, ao que ela foi informada pelo próprio amigo que estava junto, que já estava circulando informações em grupos de WhatsApp, enfim, que estavam buscando uma mulher e repassando características do veículo que condiziam com o dela e que, portanto, era melhor ela não retornar, né, sob pena de risco à integridade física dela. A partir daquele momento, então, Bruno, ela sai dali, pega o carro, ele desloca. O objetivo dela é ir para casa, só que ela pensa exatamente no que? Se eu estiver no centro da cidade, se já tem toda essa movimentação na busca do veículo e da mulher, que poderia, então, abordarem ela em qualquer local. Por medo, ela buscou ir através da perimetral, e daí ali ela ingressa na RS 324 para deslocar até a casa dela. Só que nas imediações do Clube Cacheral Campestre, o veículo dela tem uma pane mecânica, não sei se uma pane mecânica, uma pane elétrica. Isso, inclusive, o veículo certamente vai ser submetido à perícia por parte da Delegacia de Homicídios e do Instituto Geral de Perícias, e vai demonstrar que essa versão dela realmente aconteceu. O veículo teve uma pane. Tanto é que ela ficou com o veículo parado na IRS 324 e eles tiveram que empurrar esse carro para o local onde ele foi localizado. Tanto que eles trancaram o veículo e tudo mais e saíram dali. E o veículo foi localizado e o que aparece, ele todo quebrado, ele todo foi por parte das pessoas que localizaram. Há vídeos, inclusive, do momento em que essas pessoas estão depredando aquele veículo. Há vídeo disso. Existem essas imagens. Existem, as imagens existem. E as pessoas quebram o para-brisa, dão chutes nas laterais do veículo, quebram o veículo inteiro. Então, isso tudo tá registrado, está documentado, já foi levado ao conhecimento das autoridades. Então, em momento algum, ela abandonou o carro. Ela teve uma pane e, em decorrência disso, ela precisou sair, sim, do local. Ela não ficou aguardando, exatamente por todo esse receio já narrado previamente. Então, na realidade, é isso que aconteceu. Sim, por que não ligar para a polícia, doutor? No momento de desespero, eu não tenho como te narrar o porquê de não ligar, ou enfim. A situação ela estava realmente em estado de choque. Principalmente depois, tá? Principalmente depois que ela parou ali, próximo ao fórum, que daí eles acabaram acessando redes sociais e viram que o seu Ferreirinha tinha vindo a óbito. Até então não se tinha nem ciência dele, quiçá de uma situação mais grave ainda, que seria o óbito dele. Então, naquele momento, ela realmente ficou em estado de choque, ela não sabia que reação adotar. Então, ela acabou buscando, nos meios ali, se abrigar e tentar tomar qual iniciativa. E daí eu acho que realmente da parte dela, o que demonstra também é que ela buscou desde o princípio entrar em contato com o advogado, para que o advogado fosse até lá, e de pronto foi isso que fizemos. Eu fui até a delegacia de polícia, eu mantive contato com a delegacia de plantão. Por quê?
porque ela não estava se eximindo, ela, naquele momento estava já... nervosa, em estado de choque. Exatamente, ela não tinha como adotar, mas ela procurou algum profissional da área para buscar isso. E de imediato já foi informado o nome dela, quem era ela naquele momento. Entendeu? Então, não houve uma fuga. Não houve uma fuga. Se fosse uma fuga, ela ia, daqui a pouco, ficar 2, 3 dias desaparecida e depois, então, ia se apresentar. Não. De imediato, naquela madrugada de sexta para sábado, eu estive na delegacia. Eu informei o nome dela. Eu conversei com os policiais. No sábado pela manhã, eu já estava em contato com o chefe de investigação da Delegacia de Homicídios para apresentar ela na segunda-feira, tu entende? Então, não é que ela se eximir de qualquer culpa, não. Desde o primeiro momento ela já se identificou. Então, não é verossímil essa afirmação de que ela se evadiu efetivamente. Entendi. Entendeu? Doutor, obrigado, tá? Obrigado por me receber, por conversar conosco, né? Como eu destaquei, estamos começando, né, com esse projeto aqui em Passo Fundo também, mas temos um conhecimento através das rádios aí já de anos, né, e quero que conte comigo também. O que a defesa espera agora, né, para a gente finalizar, né, qual que é a expectativa da defesa com essa investigação? Certo. Primeiramente, Bruno, te parabenizo pela tua iniciativa do podcast. Acho que é de grande valia, é importante isso para a sociedade tomar conhecimento, não só desse caso, como de tantos outros que eu sei que tu vai trazer. Então, te parabenizo pela iniciativa. Obrigado. No tocante à situação em específico, a defesa espera realmente a conclusão do inquérito policial, espera que sejam localizadas todas as imagens de vídeo monitoramento que tragam a verdade acerca dos fatos. E eu digo isso porque são diversas versões existentes, mas a defesa, e confiante naquilo que a própria envolvida, né, a própria cliente nos relata, a defesa espera essas imagens porque vai demonstrar o alegado por ela, vai demonstrar que isso tudo é verdade, entende? Então, espero a conclusão do inquérito. Eu sei que tem diligências no sentido de ouvir os envolvidos, de ouvir eventuais testemunhas presenciais desses fatos, e o que somado com uma perícia do veículo, somado com as imagens de vídeo monitoramento, vão demonstrar o que realmente aconteceu, vai demonstrar qual a efetiva conduta da cliente, certo? Porque, como eu disse, já há um envolvimento de um ônibus, há versões aqui de que esse ônibus que poderia ter, então, atropelado efetivamente e ocasionado o óbito do seu Ferreirinha e as lesões em relação aos demais. Então, isso tudo é importante, né? Até porque chegou ao conhecimento da defesa por redes sociais, os veículos de comunicação, imprensa, enfim, que a própria Coleurb emitiu uma nota, né, narrando que sequer tinha conhecimento do envolvimento desse ônibus, e isso está mais do que demonstrado dentro do que se tem do inquérito e do que já foi noticiado, que efetivamente há participação. Então, assim, a gente aguarda a conclusão do inquérito como um todo para apurar a conduta de cada um e o que efetivamente é atribuível a cada qual na proporção dos seus atos. Então é isso. Beleza, obrigado, doutor. Tá. Gilvan Hansen conversando com a nossa reportagem. Esse é o objetivo do Fragmento Podcast, trazer todos os lados aqui de um caso, né? Não um caso só de Passo Fundo, não casos só da região, mas casos que impactam, né, e acabam alertando a atenção da comunidade. Então, sempre, né, quando a gente trazer essas informações, nós vamos procurar trazer todos os lados para trazer a informação, a notícia, né, de forma documental mais completa para você. O Fragmento Podcast Documental entrou em contato com um motoboy que está se recuperando. Nós o aguardamos para uma futura entrevista.